Olá, gente! Estamos de volta. No vídeo anterior, vimos a história de Filipos e a sua Acrópole. Agora nós vamos ver os remanescentes arqueológicos da antiga Filipos. Construída na base da colina onde se encontra a Acrópole, que vimos no vídeo anterior, Filipos preserva uma grande quantidade de escavações e achados arqueológicos que compreendem os três períodos, grego, romano e bizantino, que é o romano cristão. Vamos ver algumas construções de maior destaque. Acompanhemos no quadro. Do período greco-romano, temos a antiga muralha, construída por Filipe II e que cercava toda a cidade, incluindo a Acrópole. O teatro, que é a construção mais bem preservada e que fica próximo à muralha, na base da colina da Acrópole. Atualmente ainda se fazem apresentações típicas ali. A Via Egnátia, que passava no meio da cidade e cujo calçamento parcial ainda está à vista do visitante. E encontra-se em paralelo à pista moderna. O Fórum Grego, que é a Praça Mercado Central, construído sobre a antiga Ágora Grega, é a parte maior das ruínas, no lado sul, paralelo à Via Egnátia e à pista moderna. A biblioteca, que ficava adjacente ao Fórum. Já no período bizantino, temos a Basílica A, que ficava do lado esquerdo do Fórum, do outro lado da pista moderna. Ainda que não haja remanescentes da Basílica em pé, a estrutura da base é testemunha do seu impressionante tamanho, 135 metros de comprimento por 50 de largura. Construída por volta aí do século V e início do século VI da nossa era, ela é provavelmente a maior basílica do período bizantino já escavada. E depois temos a Basílica B, cujas torres se sobressaem entre as ruínas da antiga cidade e que fica aí do lado direito do Fórum. O complexo octogonal, que fica em frente ao Fórum, que compreende duas igrejas sobrepostas. A base é uma antiga igreja bizantina octogonal, que provavelmente foi a primeira igreja construída em Filipos. Ali estão os mais belos mosaicos da cidade, com desenhos geométricos, plantas, flores, animais, etc., protegido por uma enorme cobertura. E depois temos a sede episcopal, que fica em frente ao complexo octogonal, em sentido leste. Foi construído um pouco após o complexo. A sede abrange uma ampla área que inclui, além do Palácio Episcopal, várias construções menores que provavelmente serviam de casas para os sacerdotes que atendiam as igrejas locais. E, por fim, o local que se convencionou chamar de a prisão de Paulo, relatado em Atos 16, que é uma espécie de cripta de pedra escavada junto ao Fórum. Enfim, as escavações arqueológicas deixam bem evidente a força da igreja nos primeiros anos, ou nos primórdios do cristianismo na cidade de Filipos, onde, segundo Atos dos Apóstolos, nasceu a primeira comunidade cristã na Europa, pela qual Paulo dispensava um carinho muito grande, e vice-versa. Os artefatos menores aí escavados em Filipos se encontram hoje aí, em sua maioria, no Museu Arqueológico da cidade.
O livro de Atos, aí em Atos 16, apresenta um fato interessante, que é o encontro que Paulo e Silas tiveram em dia de sábado, junto ao rio, fora da cidade, com um grupo de mulheres. Embora a carta de Paulo aos Filipenses não mencione este acontecimento, para Atos dos Apóstolos, a primeira comunidade cristã em solo europeu teve como base um grupo de mulheres, com Lídia, uma comerciante de púrpura, como líder. Mas, para tratar disso, nós vamos chamar a nossa querida Maria Antônia, especialista no assunto. Toninha, é contigo. Oi, Ademar. Obrigada por esse convite. É um prazer estar aqui com você. Pois bem, de acordo com o livro dos Atos dos Apóstolos, Lídia era uma comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. E o autor ainda diz que ela era adoradora de Deus. Não há outro texto no Novo Testamento que mencione o trabalho com púrpura, mas há inscrições gregas e latinas dos 3 primeiros séculos com o nome de mulheres e homens que exerciam esse trabalho. Tiatira ficava na região da Lídia, na Ásia Menor. A cidade era muito conhecida e famosa pela manufatura e emprego da tintura de púrpura. É possível que Lídia e sua casa tenham trazido essa atividade para Filipos. Era costume dar nome de uma região ou local para escravas e escravos, o que indica que a mulher Lídia poderia ter sido uma escrava e agora é uma liberta. Lídia devia ter adotado a religião judaica em Tiatira, que, ao contrário de Filipos, tinha uma grande população judaica. Lídia é uma mulher estrangeira, autônoma, ela exerce o trabalho com a tintura de púrpura juntamente com as pessoas de sua casa. Essa casa provavelmente era uma associação. Esse trabalho era para atender as pessoas ricas. A púrpura era artigo de luxo, pois o trabalho com a púrpura era um trabalho sujo e feito por pessoas que viviam à margem da sociedade, ainda que tivessem poder econômico. Lídia e sua casa assumem a fé em Jesus, e sua casa se torna uma igreja doméstica. O curioso é que na carta a Filipos e a outras comunidades, Paulo não menciona nenhuma vez o nome de Lídia. Nem mesmo em Romanos 16, onde ele cita 28 nomes. Os estudiosos se perguntam por que esse silêncio. Talvez Lídia não fosse uma referência do tempo de Paulo, mas sim do tempo do autor do livro dos Atos dos Apóstolos. Obrigado, Toninha, pela sua interessante contribuição. Então, a tradição cristã guardou com carinho o local desse encontro de Paulo com as mulheres, aí citado em Atos. Ele fica bem próximo às ruínas da cidade antiga, junto ao rio Zigactes. Ali foi construído um pequeno santuário denominado de Batistério de Santa Lídia, repleto de impressionantes pinturas que relembram o princípio do cristianismo e a chegada de Paulo à Macedônia. Depois de saírem da prisão de Filipos, conforme o livro de Atos, Paulo e Silas passaram pela casa de Lídia, despediram-se dela e partiram para Tessalônica. Mas este é assunto para o próximo vídeo. Até lá!